sobre essa relação, né, da lei eterna, lei natural e as leis, né, as leis positivas, né, que regem as sociedades. Então nós vamos ver coisas muito interessantes para poder entender, né, os povos antigos. Então por quê? Porque os primeiros registros escritos, né, de que a história tem notícia, são os escritos da Mesopotâmia. Então nós vamos estudar depois esses povos da Mesopotâmia e nós vamos estudar também essa forma de escrita dos mesopotâmicos, que era a escrita cuneiforme, né? Então o primeiro povo a elaborar essa forma de escrita foram os sumérios. E é muito famoso entre os sumérios justamente, né, aquele código de escrita cuneiforme do rei Hammurabi, né? O rei Hammurabi era um rei amorita e também é conhecido como o primeiro império babilônico, né? O império dos amoritas. Mas então, antes de falar propriamente desse sistema de leis do Código de Hammurabi, que é o mais antigo, né, grafado e que permanece até hoje, se não me engano, no Museu do Louvre, a gente vai falar um pouquinho desse princípio de lei, né? O princípio da lei e por que a necessidade dessas leis. E por que uma lei má não pode ser uma lei, né? Então, eu vou primeiramente fazer aqui algumas citações para que a gente tenha uma noção de como que os antigos, né, eles compreendiam essa relação entre a lei eterna de Deus, a lei natural, gravada no homem, né? Gravado no homem é uma maneira de dizer, para ficar mais fácil de se compreender, essa lei natural e a relação que essa lei natural tem com as leis que regem a sociedade, são as leis positivas. Então vejamos aqui, por exemplo, uma citação do Egito Antigo, 2000 a.C., o Império Menfita, né? Então diz lá o seguinte: sou fiel vassalo do rei, sou fiel vassalo do grande Deus, amo o bem, odeio o mal, o que Deus ama é que procedamos justamente. Então nós vamos ver aqui que o princípio, né, que vai reger as leis, desde as mais antigas, é sempre um princípio moral. É por isso que não pode existir lei fora de um princípio maior, que é esse princípio moral. Nós vamos ver daqui a pouco que é emanação da lei, da própria lei eterna, da própria lei de Deus. Então uma outra citação aqui, essa do Código de Hammurabi, então essa 1700 a.C. O rei Hammurabi fora chamado pelos deuses para promover o bem entre os homens, para fazer valer o direito, exterminar a perversidade e o mal. Então, novamente aqui a questão moral, né, colocada aqui como princípio de lei. Agora nós vamos ver Aristóteles, né, século IV a.C., na Ética a Nicômaco. Ele diz assim: a justiça política é em parte natural e em parte legal. A parte natural é aquela que tem a mesma força em todos os lugares e não existe por pensarem os homens deste ou daquele modo. Quer dizer, essa parte da lei, que é a lei natural, ela existe em todos os lugares, né, em todos os tempos, e independe da vontade dos homens. Depois que nós estamos falando dos pagãos, hein? Eram povos pagãos. Então, depois o Cícero, né, na época da República Romana, né? Estão citando Cícero aqui. A verdadeira lei é a reta razão em harmonia com a natureza, difundida em todos os seres, imutável e sempiterna, que ordenando nos chama a cumprir o nosso dever e proibindo-nos nos aparta da injustiça. Não é justo alterar esta lei, nem é lícito derrogá-la em parte, nem de abrogá-la em seu todo. Não podemos ser dispensados de sua obediência nem pelo Senado, nem pelo povo. E não haverá uma lei em Roma e outra em Atenas, nenhuma hoje e outra amanhã. Ao invés, todos os povos, em todos os tempos, serão regidos por uma só lei, sempre eterna e imutável. E haverá um só Deus, Senhor e governante, autor, árbitro e sancionador desta lei. Quem não obedeça a esta lei foge de si mesmo e nega a natureza humana. E por isso mesmo sofrerá as maiores penas, ainda que tenha escapado dos outros que consideramos suplícios.
Então aqui são pagãos, né? Então só para ter uma noção de como é que os antigos eles tinham uma noção muito clara dessa relação, né? De que existe uma lei maior do que a lei dos homens, né? Essa chamada lei natural. Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E até a ideia de um só Deus, né? De um só Deus, né? E autor dessa lei, né? Então a gente já vê lá nos pagãos, desde os gregos, né? E depois a gente vai estudar como é que esses povos vão se desenvolvendo, né? Desde os gregos até os romanos, né? Teriam essa noção maior de lei. Então é por isso que eu sempre repito isso, né? É muito importante que a gente estude e tenha uma noção clara disso, né? Porque nós vivemos uma época, né, que se legisla contra as leis de Deus. Então o momento atual que nós vivemos é um momento de iniquidade profunda, né? Esse movimento iniciado pelo humanismo, né, ele vai se desenvolvendo ao longo dos últimos 500 anos até chegar nos dias de hoje, onde os legisladores eles fazem leis que são contra as leis naturais, são contra as leis de Deus, né? Agora, quando a gente fala em lei natural, quando a gente fala em lei eterna, lei de Deus, né? Nós não estamos falando de princípios estritamente religiosos apenas, né? Nós estamos falando aqui em princípios que são verdadeiramente, que têm uma base, né, na nossa razão natural. Isso é o que eu vou tentar demonstrar nessa aula, né? Porque assim como os gregos antigos, eles foram capazes, né, de compreender esse mecanismo, né, de funcionamento dessas leis e foram capazes de explicar isso, né? Então é algo que está ao alcance da nossa razão natural. Nós sabemos que existe um Deus, né, e que esse Deus ele é o autor do universo, né? Deus existe desde a eternidade. O universo não, o universo foi criado no tempo. Nós sabemos disso pela revelação. Esse é um dado que nós temos pela revelação, né? Que Deus criou o universo no tempo. Mas com relação às leis que Deus rege o universo, nós podemos perceber pela nossa razão natural, né? Então vejamos aqui, né? Nós percebemos que todo o universo é regido por leis, né? Os homens só são capazes de efetivar alguma transformação na natureza e trazer algum benefício para a ordem social, porque eles vão compreendendo o funcionamento dessas leis. Então, ninguém em sã consciência pode negar que existem leis que regem o universo, né? Então, essas leis que regem o universo, lei eterna, né? Lei eterna porque antes das coisas serem criadas, Deus já tinha essas leis no seu intelecto divino. E depois ele vai aplicar, né, nas coisas criadas. Então o veículo dessa lei eterna é a divina providência. Então, a divina providência é que rege essa lei. Aqui nós temos um ponto importante com relação à maçonaria, né, e aos inimigos da igreja, que vão sempre negar esse princípio, né, e que é uma coisa absurda, né, é uma coisa irracional, porque eu acabei de falar que os homens, através do conhecimento dessas leis, né, é que o homem vai aplicar algum conhecimento científico. O homem ele não pode viver fora dessas leis, ele precisa ter o conhecimento dessas leis para poder fazer o desenvolvimento da ciência, né, e da tecnologia. Então aquela frase atribuída, né, a Isaac Newton, de que uma vez descoberto, né, o funcionamento dessa engrenagem que seria o universo, né, Deus seria uma espécie de relojoeiro, né, se põe em dúvida se essa frase realmente foi proferida por Isaac Newton. Geralmente é atribuída a ele, né, mas a gente pode dizer que é uma frase deísta, né, porque ela vai negar que esse universo criado por Deus também é regido por Deus, né, é regido por Deus através destas leis, nós chamamos de lei eterna, e o veículo que faz com que essas leis elas funcionem, nós chamamos de divina providência, é a providência divina. Então, o mundo moderno, sobretudo, né, pós-iluminista,
é que vai negar a ação da providência divina. É o que fazem os maçons. Os maçons são deístas exatamente por isso. Que eles vão negar essa ação de Deus regendo o universo pela providência divina. Isaac Newton fala do relojoeiro, eles falam do arquiteto. Né? Eles falam do arquiteto do universo. E essa ideia do arquiteto do universo é para dizer que Deus não rege o universo. É como um relógio, né? Esse relógio aqui, ele não precisa mais do relojoeiro. O relojoeiro só fez ele e tem um mecanismo aqui que ele funciona sozinho. Entendeu? Então aqui não existe mais a ação do relojoeiro. Assim também seria Deus. Deus não rege o universo. É por isso que eles estão propondo criar novas leis que são contrárias à lei de Deus, né? Porque na realidade eles pensam contrário às leis de Deus. É por isso que a gente vê essa coisa, professora Flávia, de fazer lá o CER, né? aquele aparato gigantesco, né? do que eles criaram lá na Suíça e tal, né? Para poder criar antimatéria e tudo mais, né? Então é uma maneira de dizer que o homem pode criar as próprias leis, né? Novas leis, né? Fora dessas leis naturais. E o mundo hoje, ele está sendo conduzido nesse sentido. Nós falamos aqui na outra aula, né? Que nós na aula passada nós demos aqui, né, um sentido mais profundo para essa revolução contra Deus, né? Que de fato é um sentido religioso, né? Que vem desde a Cabala, né? É abolir as leis de Deus, né? Para a era messiânica, né? Então tem sempre esse princípio, né, da gnose, né, dessa coisa mística que está por trás disso, né? Então nós estamos vendo que é contrário à razão natural negar essas leis. E é o que eles fazem, né? Eles vão negando essas leis e propondo novas leis, né? Mas como eu disse, né, uma lei má não pode ser lei, né? Bom, então compreendendo que existe a lei eterna, essa lei eterna, né, ela emana do próprio Deus, ela é aplicada nas coisas criadas em todo o universo, que é a divina providência, o veículo, né, que faz com que essas leis elas sejam conduzidas. Agora, há uma maneira de regir, né, de governar as coisas de acordo com a natureza de cada coisa, né? Não pode haver a mesma lei de Deus para a pedra, para o homem, né, para o cachorro. Então essas leis elas são de acordo com a natureza dos entes, de acordo com a natureza do ser, né? Então aqui eu fiz uma breve definição do que é a natureza, né, seguindo Aristóteles, né? Natureza é a razão de certa arte divina intrínseca, própria, né, aos entes, aos seres criados, né, que os faz mover-se por si próprios aos seus fins. Então, quais são os fins, né, das coisas criadas, né? Então, por exemplo, né, um cachorro ele vai mover-se de acordo com os seus fins, né? Nós já vamos ver que existe, né, uma espécie de hierarquia também, né, entre os seres criados. Então, quais são os fins, né? Procriação, preservação da espécie, né? Então, o homem também vai agir, as leis de Deus no homem vai fazer com que o homem aja de acordo com os seus fins também. Isso aqui é importante para a gente entender depois qual é a relação que isso tem com os 10 mandamentos, né? Nós vamos entender que isso está profundamente relacionado com os 10 mandamentos. No homem, existem leis que são físicas, né? As leis físicas, leis químicas, né? Essas podem ser identificadas pelos padrões de comportamento. Não são as leis da física, as leis da química, que os homens da ciência observam, né? E veem aquele determinado padrão, compreendendo o funcionamento dessas leis, e a partir daí eles vão desenvolvendo aparelhos, né? Por isso que nós temos o carro, nós temos o avião, né? Todos eles são frutos de um processo de observação das leis físicas, né? E as leis químicas também. Então, eles têm um padrão de comportamento, essas leis. Elas funcionam sempre da mesma maneira, por isso que são leis, né? Nos seres vivos são as leis psicológicas. Então, como eu disse aqui, no caso do cachorro, no caso do tigre, né? Do leão, né? Autopreservação e procriação. No homem,
que o homem tem que ser regido também, né, de acordo com a sua própria natureza, essas leis elas se aplicam de forma diferente de acordo com a natureza doente, né? No homem, a natureza do homem ela é intelectual e apetitiva. A gente nunca pode esquecer disso, porque o mundo moderno fica o tempo todo repetindo, né? Como se o homem fosse um animal como qualquer outro. Não, o homem é um animal racional. Por isso o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem não é como um cachorro, não é como um gato, né? O homem é um ser racional e tem uma natureza, o ser racional, intelectual e apetitiva. Isso quer dizer o quê? Que o homem possui uma vontade, né? Tem a sua inteligência. A vontade do homem, o apetite do homem, não é movido pelo instinto, né? Não é movido pelo instinto. O animal, ele não tem vontade, ele é movido pelo instinto, ele é levado pelo instinto, ele é determinado pelo instinto. Isso é muito fácil de verificar, né? O animal, ele não escolhe, né? Ele não tem a vontade dele não move ele para escolher alguma coisa, porque ele simplesmente não tem vontade. Ele é empurrado pelo instinto, é o instinto que o faz agir, né? O homem não. O homem tem a sua inteligência, né? E tem a sua vontade, e essa vontade do homem que faz o homem ter o livre-arbítrio, faz o homem poder escolher, né? Então essa é própria da natureza do homem. E é por isso que o homem, por ter essa capacidade intelectiva e essa capacidade, né, de mover-se pela sua própria vontade, é que faz com que nós consigamos captar, né, a lei criada por Deus para a nossa própria natureza, para reger a nossa própria natureza. Né? Isso faz com que o homem ele seja absolutamente, né, diferente de todos os outros animais. E é o que torna o homem responsável pelo que ele faz. Né? Ele tem essa natureza dele, que faz ele mover-se para o seu fim último, né? Que é o fim último do homem é Deus. O homem foi criado para Deus. Né? O fim último do homem é a beatitude eterna. Esse é o fim último do homem. É. O homem também ele se move visando a sua autopreservação, a procriação da sua espécie, mas ele se move com algo maior, né? Que é a visão beatífica. Então, isso torna o homem extremamente responsável pelo que ele faz. E é por ser responsável pelo que ele faz, é que ele vai ser julgado. Né? Então, quando a gente fala assim, né, os dados da revelação, né, juízo particular, juízo final, né, não é nenhum absurdo. Mesmo os pagãos, eles compreendiam isso. Eles não tinham os dados da revelação. Nós sabemos que isso é certo, né? Haverá o juízo particular, haverá o juízo final. Mesmo os pagãos, eles já compreendiam que pela natureza intelectiva do homem e pela capacidade que o homem tem de exercer a sua vontade, o seu livre-arbítrio, né, é que torna o homem responsável pelas suas ações. Ora, se o homem é responsável pelas suas ações, o homem é passível de ser julgado por isso. Né? Então, se não, Deus teria feito o homem como uma espécie de títere, né? Uma espécie de marionete. Né? Mas Deus não rege as criaturas assim. Né? As criaturas são movidas para o seu fim. No caso do homem, isso se torna ainda maior, né? Porque o homem tem essa capacidade de captar a lei criada, a lei eterna. No homem, nós chamamos de lei natural. Então, a lei eterna é a lei que Deus governa todas as coisas, né? No homem, ela é chamada de lei natural. E o homem é capaz de captar essa lei. E é interessante como no mundo moderno eles vão realmente contra essa lei eterna e e você vê assim que fala como se essa lei eterna, digamos, os mandamentos de Deus, eles nos limitassem, eles querem liberdade, mas essa libertação deles, eles acabam se tornando animais, né? Porque vão seguir os instintos. Que libertação é essa? Exatamente, né? Na verdade é uma escravização. Isso, né? eles vão ficando mais o que eles chamam de liberdade é escravidão, é pura escravidão.
né? Porque o homem, tanto mais livre ele é, quando ele consegue captar a lei natural e consegue cumprir ela. Por quê? Porque ele, aí, fazendo isso, o homem cumpre a sua finalidade. A gente pode fazer uma analogia, né, professora, com um aparelho, um secador de cabelo, né? O secador de cabelo, ora, ele foi criado, né? Ele é um ente, é uma criatura, né? Alguém o criou, e aquele que o criou sabe perfeitamente como ele deve funcionar. É por isso que tem sempre um manual de instrução, né? E ele tanto melhor quando ele funciona de acordo com as especificações pelas quais ele foi criado para funcionar. Então você não vai pegar um secador de cabelo e botar ele para funcionar dentro da água, né? Que você vai queimar o aparelho. Então você tem que fazer com que ele cumpra a sua função, né? A sua causa final, a sua finalidade. Então por isso que o homem tanto é mais livre quanto ele trabalha em função, né, da sua causa final. Quando o homem contraria isso, ele não tem liberdade. Né? Ele está sendo contrário à sua própria natureza. Então, e por isso vai ser julgado. Por quê? Por que ele vai ser julgado? Porque ele tem capacidade de compreender essas coisas e ele não quer. Ele não quer compreender. Né? Porque todos nós temos, olha lá, nossa razão capta a lei criada para nós. Então nós temos uma coisa chamada sindérese. Isso aqui é um termo grego, né? A sindérese. Então, a sindérese é uma coisa que é perfeitamente observável no comportamento dos seres humanos, né? Ela é uma propensão habitual, um hábito na nossa inteligência que nos permite captar a lei natural. Então, todos os homens, né, exceto aqueles que têm alguma deficiência mental, né, e que não chegam, né, ao pleno uso da sua razão, né? Mas, por exemplo, uma criança, quando ela chega ao uso da razão, não sei, 5, 6 anos de idade, né, ela já consegue captar a lei natural. A sindérese já funciona nela, ela já consegue captar a lei natural. Então, por exemplo, se uma criança, né, com 6 anos de idade, ela rouba um objeto de uma outra criança, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que o que ela está fazendo é errado. Né? Quando a criança mente para o pai, ela sabe que ela está fazendo uma coisa errada. Ela fica com vergonha. Né? Então, esse sentimento de vergonha, ele demonstra para nós que ali na criança já existe a capacidade para captar essa lei natural. Para dizer que tem alguma coisa ali que está... Né? Todos os homens são assim, não importa, né, se eles moram lá na floresta amazônica, né, no meio lá de uma tribo africana, no coração da África, né, todos os homens eles são capazes de captar a lei natural, né, que é a maneira como Deus nos governa de acordo com a nossa natureza, são capazes de captar isso através da sindérese. Então lá, imagina, né, os gregos lá, século III a.C., já, e os modernos hoje negam essas coisas. Mas já tinha uma noção. É por isso que eu falo, né, filosofia não é uma coisa assim, né, que vai, né, se desenvolvendo, não. Para ser filósofo hoje tem que criar uma nova tese filosófica, né? Não, filosofia é algo em busca da verdade, uma vez que você atinge a verdade, estabiliza, né? Não precisa ficar nesse movimento. Então, tínhamos chegado ao conhecimento da verdade, né? Até Aristóteles, depois dos dados da revelação, vai condensar isso, né? Per São Tomás. Não precisava ficar mais. Né? É igual a teologia também, né? Hoje, para ser um teólogo, tem que ficar inventando uma nova forma teológica. Até mesmo nas ciências naturais, nas ciências exatas, você precisa, para você ser doutor, você precisa desenvolver tese, você precisa inovar, você precisa, não tem necessidade de você conhecer o que já existe. O que acontece com esses doutores? Eles vão lá e eles estudam aquilo. Do resto da própria matéria eles não sabem mais nada, eles sabem aquilo da tese. Em história isso é muito frequente com os cursos de pós-graduação, né? A pós-graduação vai recortando o tema, né? Vai limitando até chegar num determinado ponto microscópico, né? E a pessoa perde completamente o senso do macro, né? Ela fica só centrada no micro, né? Então ela perde completamente o senso do resto. Parece que isso é de propósito, para fazer com que as pessoas elas percam completamente a noção, né? Então, mas ciência a gente precisa ter uma noção do todo, né? Do todo, para poder observar as coisas. Então aqui deu para entender, né? O princípio, né? Então vamos ver como é que isso se aplica
já percebeu que desde o princípio, né, da história, os homens eles vão ter esta noção, né? E é por isso que a questão religiosa ela está por cima, né, da questão econômica, né, como dizem os marxistas, né, que colocam a questão econômica por cima e a questão religiosa é secundária. Briga de classes. Luta de classes, Na verdade, né, é o contrário disso. O princípio religioso é anterior, justamente por causa dessa questão da lei, né? A lei, então nós temos uma lei natural, né? E nós temos alguma coisa em nós, que é a sindérese, né? Que demonstra o momento que a gente está contrário a essa lei. Então guarda o nome aí, né? A sindérese é essa capacidade que nós temos de captar a lei natural, né? E captando a lei natural nós percebemos quando nós estamos fazendo alguma coisa que é contrária à lei natural, né? Todos os homens têm essa capacidade. Mas o problema é que nós também temos o pecado original, né? Então, o pecado original, quando eu falo em pecado original para os alunos, né? Os alunos perguntam assim, mas esse é o que? É uma espécie de defeito de fábrica? Não, Deus não fez o homem para o pecado, né? Deus não fez o homem para a morte. O pecado original é que provocou toda essa desordenação. Por isso que chama pecado original, pecado de origem, né? E o pecado original trouxe a morte e, trazendo a morte, transformou o homem num ser, né, temporal, num ser histórico, né? Então nós somos seres históricos. E é por isso que, desde o princípio, né, foi necessária a existência de leis para regular a sociedade. Porque os homens, eles vão, né, gradativamente, né, devido ao pecado, essa fraqueza, essa ferida na alma, né, eles vão gradativamente fazendo aquilo que a própria natureza está dizendo para eles não fazerem, né? Mas eles vão fazendo, né? Eles vão contrariando a própria natureza. Então, vamos ver aqui. Então, é muito importante a gente entender que o homem é um composto. Ele possui uma alma racional, né? E ele possui um corpo animal. A alma racional, ela tem as suas potências, né? Ela tem a inteligência, ela tem a vontade e ela tem sensibilidade. São as três potências da alma. Não quer dizer que a alma do homem é dividida, né? Um composto. Na alma é simples, né? Mas essa alma tem três potências. A inteligência do homem, ela tem que ser direcionada, né? Ela é impossível ao homem, prestem atenção nisso porque isso aqui é fundamental. E é por isso que eu sempre insisto nessa questão de estudar, né? Os homens têm essa ferida na inteligência, né, provocada pelo pecado original, que se chama ignorância. A ignorância, o homem não é para ser ignorante. A ignorância é uma consequência do pecado original, né? A ignorância ela é um produto, né, dessa ferida que nós temos na nossa inteligência, o pecado original. Então, a inteligência do homem sempre se move em direção à verdade, sempre. É impossível o homem não buscar a verdade. Depois nós vamos ver, né, que mesmo o homem, quando ele deliberadamente ele está mentindo, né, ele sente que aquilo ali está em desacordo com a sua própria natureza, né? Tem pessoas que querem acreditar na própria mentira, né?
mas no fundo ele sabe que aquilo está em desacordo com a natureza. Porque é próprio do homem, é próprio da inteligência do homem buscar a verdade. A nossa vontade, da mesma forma, ela sempre vai se mover em direção ao bem. É impossível ao homem buscar o mal. O homem sempre busca o bem, né? A questão é que ele busca um bem desordenado, né? Por isso é que a gente diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio. A pessoa está buscando um bem, né? Está buscando um bem, só que ela está fazendo mal. Porque esse bem que ela busca está desordenado. E a nossa sensibilidade, ela sempre vai buscar a beleza. Aqui, né? Então, a verdade, o bem e a beleza. E hoje essa beleza está bem por isso, né? Porque a nossa alma, ela precisa de alimento. O alimento da nossa alma são justamente essas três coisas aqui. A gente precisa alimentar a nossa alma com verdade, com bem e com beleza. Esse aqui é o caminho para a santidade, né? A gente nunca pode esquecer isso, que Deus fez o homem um ser racional, inteligente. É um absurdo as pessoas desperdiçar a inteligência dela com as coisas que são mais inúteis, né? É muito triste, né? É como se pegasse assim, aquilo que Deus deu para ela, um tesouro que Deus deu, que é a nossa inteligência, e jogar no lixo, entendeu? E ficar se dedicando às coisas mais inúteis. Esta aí é a nossa luta com as nossas crianças, por exemplo. Fazer nossas crianças, né, cumprir aquilo que Deus quer delas, é o uso da sua inteligência. E as nossas crianças, se a gente descuidar por causa do pecado original, né, da ferida, da ignorância, as nossas crianças vão buscar sempre, né, as coisas mais inúteis, né? Por quê? Porque a vontade tem que se mover para o bem, mas a nossa vontade está ferida também, né? Está ferida pela fraqueza, né? Porque aqui, para cada objeto próprio, né, das três potências da alma, nós vamos ter as virtudes que são adequadas para cada uma dessas aqui, né? Então, por exemplo, aqui para a verdade, nós vamos ter a virtude da prudência. A gente tem que usar a nossa inteligência com prudência para a gente também saber, né? Primeiro, né? Buscar a verdade pela verdade e não pelo que a gente acha que é verdade e o que deve ser verdadeiro, de acordo com o nosso interesse, né? Mas buscar a verdade pelo que a verdade é, porque a verdade ela é objetiva, né? A verdade não está em nós, ela está fora de nós e nós a aceitamos, né? Nós não temos que inventar a realidade. A realidade nós temos que aceitar ela tal qual ela é. Por isso que a verdade é objetiva. Então, a gente se move pela prudência, né, para compreender essa verdade e aceitar essa verdade. Para o bem, a nossa vontade se move para o bem. Mas a nossa vontade, para encontrar o bem, ela não pode estar com a fraqueza do pecado original. A gente tem que combater essa fraqueza do pecado original com a virtude da fortaleza. Porque às vezes o bem não é o que a gente quer. E a pessoa que tem uma vontade fraca, ela vai aderir ao mal pensando que é um bem. E por isso a gente precisa combater essa fraqueza, né? Por isso é que penitência é importante, né? O acordar cedo, né? O trabalho, ter uma vida regrada, né? Por quê? Porque isso ajuda a gente a fortalecer nossa vontade, combater essa fraqueza da nossa vontade. Essa parte aqui, né, da nossa sensibilidade, ela está mais ligada ao corpo. A sensibilidade é uma potência da alma, mas ela está mais ligada ao corpo, porque o corpo é que é o sensível, né? E se a gente não tiver aqui uma virtude para conduzir a nossa sensibilidade, né? Porque a nossa sensibilidade se move para a beleza e a beleza pode facilmente, né, nos seduzir, né? É por isso então que nós temos que usar a temperança. A virtude da temperança, né? E o regulador disso tudo
Por isso que Sócrates dizia, né? Façamos sempre o que é justo. Sempre antes de agir, né? Esse é o dilema que a gente se coloca. O que eu vou fazer é justo ou é injusto, né? Então aqui são, né, as virtudes, né, cardeais: justiça, prudência, fortaleza, temperança. Ver como é que é a sabedoria da igreja, da Santa Igreja. Depois, nosso corpo animal. O nosso corpo animal ele vai se mover em direção à autopreservação, em direção à procriação. Então nós estamos vendo que, com relação aos demais animais, isso, né, que é o nosso corpo animal, nós temos de semelhante com eles: a autopreservação e a procriação. Agora, os animais não possuem uma alma racional, portanto eles não possuem nem inteligência, nem vontade e nem essa parte sensível da alma racional. Eles possuem a parte sensível ligada estritamente ao corpo, né? Eles percebem o mundo pelos sentidos, né? Ou os sentidos externos ou os sentidos internos, mas eles não possuem alma racional. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar primeiro essa questão dos princípios da lei natural no homem, né, com relação à questão da alma racional. Nós chamamos de, vou colocar aqui, princípios da lei natural no homem. Então, a primeira aplicação é a inteligência. Então, nós já vimos, né? A inteligência, ela se move, sempre buscando a verdade. Então, nós chamamos aqui de princípios da razão especulativa. Aqui está o grande problema do mundo moderno, né? O mundo moderno parece que tem aversão à razão especulativa, parece que tem pavor da razão especulativa. E isso daí é uma coisa que me incomoda bastante também nas pessoas, de modo geral. As pessoas estão sempre fugindo disso aqui, né? Talvez porque elas estão buscando sempre, né, aquela coisa mais sensível, né? E por isso que elas vão caindo, né? Muito facilmente, né? O mundo moderno oferece, né, muita coisa que é apetecível aos sentidos e vai afastando a pessoa da razão especulativa. A razão especulativa a gente precisa fazer um esforço, né? E precisa ter muita honestidade. Então, princípios da razão especulativa. Isso aqui é muito importante. O primeiro princípio é o princípio de identidade. Então, o que é o princípio de identidade? É muito simples, né? Todo ser é o que é. Aí pronto. Se a gente entende isso aqui, para onde vai o evolucionismo, né? Porque o evolucionismo diz que o ser não é o que é, o ser também não será o devir, né? Porque está sempre em transformação, né? Não, o ser é o que é. O ser é o que é. A pedra é uma pedra. Né? Um homem é um homem. Então você vê que o evolucionismo, ele mesmo é contrário ao primeiro princípio da razão especulativa. Ele nega que todo ser é o que é. Então quando uma pessoa ela parte desse princípio de negar que o ser é o que é, aí fica até difícil para conversar com ela mais. Porque ela está negando o princípio da própria razão natural. E aí, ela negando esse primeiro princípio, ela vai negar o segundo também. Porque o segundo princípio é o princípio da não contradição. Nenhum ser
nenhum ser pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Se a pessoa já não compreende mais, né, que o ser é o que é, ela nega o próprio ser, então isso aqui é um princípio, né, antimetafísico, né? Por isso é que é irracional, é uma coisa irracionalista. Então, para a pessoa negar o ser, dizer que o ser não é, ou que o ser pode ser e não ser ao mesmo tempo e da mesma forma, essa pessoa só pode estar impregnada de gnosticismo, está impregnada, porque ele nega o princípio fundamental, né? Nós chamamos de princípio ontológico, que é o princípio do ser, o estudo do ser, né? Então é por isso que é contrário à razão, e é por isso que é sempre contradição, é sempre contradição, é próprio do método hegeliano, né? Nós já vimos aí do método cabalista, né? De dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, os contrários são iguais, né? O mundo moderno está impregnado disso. Então é por isso que é muito complicado para uma pessoa que está com a sua cabeça no lugar, bem ajustada, né, conviver com um mundo louco, como está hoje. Então por isso que a gente precisa primeiro fazer esse movimento de colocar as inteligências no devido lugar, né, nas coisas mais básicas, mais essenciais. A gente não vai conseguir trabalhar com as crianças se a gente primeiro não ajustar a maneira delas pensarem. A maneira delas pensarem tem que estar de acordo com os princípios da razão natural. Se está desajustado, a gente não vai conseguir trabalhar bem com elas, né? Agora, os pais também precisam, eles precisam também pensar de acordo com, né, com a razão natural. Se os pais não estão raciocinando bem também, né, e geralmente não, né, porque estão impregnados de Hollywood, esses filmes de Hollywood, né, o Disney. Então aí os pais também já não estão mais raciocinando corretamente, né? Então nós vimos aqui que a inteligência, né, os princípios da razão especulativa, ligada à nossa inteligência, né? Quais são os princípios da razão especulativa? O princípio de identidade e o princípio de não contradição, são esses dois aqui. Bom, então vamos seguir adiante. Agora, com relação à vontade, nós vimos com relação à inteligência, né, a razão especulativa. Agora com relação à vontade. A vontade nós já vimos também que se move em direção ao bem. Então aqui, né, a nossa vontade é regida pelos princípios da razão prática. Princípios da razão prática. Então, nós vimos que a parte superior do homem é a nossa alma, é a alma racional do homem, que é a parte superior, não é isso? E a parte inferior do homem é a parte, né, corpórea, um corpo animal. Quando Deus criou o homem, né, chamado estado de justiça, Adão, né, essas duas partes do homem, Deus quis que o homem fosse assim. Deus não criou o homem como criou os anjos, né? Os anjos são seres puramente espirituais. Deus criou os anjos de uma única vez. Deus quis que o homem fosse um ser social, né? Então por isso que Deus fez o homem assim, uma alma e um corpo. Mas a alma é que é superior, é a alma que é senhora. O corpo, ele é servo da alma. Então quando Deus criou o homem, chamado estado, né, de justiça, a alma do homem comandava o corpo do homem. Com o pecado, né, o pecado original, aconteceu justamente o que? Uma rebelião do corpo com a alma. Então é o corpo que quer mandar na alma. É por isso que a nossa vontade é fraca, né? Porque a gente faz sempre o que o corpo está, né, mandando. Então a parte superior do homem está ligada à razão especulativa. Mas nós vamos ver constantemente, né, que as pessoas elas vão estar sempre mais ligadas
aos princípios da razão prática. Mas elas não podem negar essa parte superior, né, do homem ligada à razão especulativa. Então são esses dois princípios aqui, né? Razão especulativa e razão prática. Então o que diz a razão prática? Todo bem deve ser feito e todo mal deve ser evitado. Tudo bem deve ser feito e todo mal deve ser evitado. Então, com base nesses dois princípios, né, nós vamos entendendo aquela lei natural que o homem é capaz de captar pela sindélise, né, que é a maneira como Deus vai regir o homem, seguindo a própria natureza do homem. Né? E que todos os homens sabem, têm capacidade, né, de captar essas leis, e que foi justamente pela ação do pecado, né, no decorrer da história, o homem vai se afastando cada vez mais, né, de seguir justamente, né, as leis de Deus, né, é que Deus vai fazer lá os 10 mandamentos, fazer aquela revelação para Moisés, né, e vai dar a ele o decálogo. Então, são as 10 leis. Deus vai escrever essas leis naquelas tábuas. Mas para que o homem lembre-se, né, daquela lei natural que o homem está se afastando dela. Né? Então vou começar fazer aqui um esquema que fica mais fácil da gente entender. Com cuidado para não cair na gnose, né? Porque eles acham que a alma está aprisionada pela matéria. Exatamente. Para eles, né, nós compreendemos que existe, né, um problema com relação à alma e ao corpo. Esse problema é provocado pelo pecado original. Eu disse aqui, né, que o correto é que a alma, né, seja a senhora e o corpo o servo da alma. O pecado original, ele desordenou isso. Então esse aqui é o problema. Quando São Paulo diz, né, que o corpo luta contra a alma e a alma contra o corpo, né, mas é em função dessa situação. Para os gnósticos, né, a alma e o corpo são contrários. A alma está no corpo por um acidente, né? Não era para ser assim, e passou a ser por uma razão desconhecida, e esse acidente, né, cria a matéria e aprisiona essa alma. Então a alma é inimiga do corpo nesse sentido, que ela tem que se libertar desse corpo. É por isso que eles vão pregar eutanásia, suicídio, aborto, né? Tudo que é contrário à vida, tudo que é contrário à vida eles vão defender, né? Tudo que é contrário à vida. Então, porque no final das contas, né, o que eles estão atacando, né, são essas leis. Né? Então, primeiro princípio geral da moral. Com relação, né, à vida física. Então, a vida física. Nós estamos falando aqui em termos, né, mais filosóficos, né, mas qualquer homem é capaz de compreender isso. A vida física é um bem e deve ser preservada. Então, todo homem sabe que deve defender a sua vida. Todo homem sabe que deve, né, preservar a sua vida. Ninguém que vai sofrer um ato de violência não vai buscar defender a sua vida, proteger a sua vida.
né? Eu falava com os alunos lá a questão do canibalismo, né, que os índios aqui praticavam, né? Ah, é uma cultura dele, uma cultura nada. A pessoa que vai ser devorada, ela não estava, ela está defendendo a vida dela. Ah, os índios não tinham noção, né? Eles não cometiam pecado, eles não tinham noção. Claro que eles sabiam que estava tirando uma vida, que estava matando alguém, né? Porque vai tirar a vida deles, ver se eles não iam se defender. Se você luta para salvar a sua vida, por que você tem o direito de tirar a vida do outro? O mesmo direito que você tem da sua vida, o outro também tem. Você não sabe que tem o direito de defender a sua vida? Então, o outro também tem direito de defender a vida dele. Por isso não é justo que nós tiramos a vida do outro, né? Então aqui vamos entrar, né, no quinto mandamento, por exemplo, né? Quinto mandamento. Quinto mandamento, não matar. Precisa a pessoa entrar numa escola, né, para poder aprender que matar é errado? Eu me lembro de um professor de geografia, sabe? Porque os socialistas são assim, eles sempre vão justificar o crime por uma questão social. Então lá teve o caso de um senhor que estava fazendo lá uma caminhada dele ali, na orla ali da Lagoa Rodrigo de Freitas, e foi, né, abordado por um desses, né, pivetes, né, e o cara reagiu, né, o pivete esfaqueou ele e matou ele, né. E aí esse professor de geografia defendia o assassino, dizendo que, mas ele não sabia, né, ele não sabia, ele foi lá, as condições em que ele viveu, que ele foi criado, né, foi criado provavelmente sem pai, sem mãe, né, largado na rua, né, então ninguém ensinou para ele. Mas ele não precisa ensinar que matar é errado. Ele sabe que matar é errado. Vai matar ele e não vai se defender se tentarem matar ele? Mas por quê? Como eu disse, né? Tá na própria natureza do homem, o homem consegue captar isso, né? E, portanto, ele sabe que é errado matar. Simplesmente até aqueles países que têm pena de morte, como diminuir a violência? Porque todo mundo sabe que vai... Exatamente, por isso o cara não vai sair por aí matando, né? Ele está querendo salvar a vida dele também. Ele sabe que se ele matar, ele vai ser condenado à morte. Então, aqui nós temos o quinto mandamento, temos também o sétimo. É não roubar. Não roubar. É interessante, porque, né, muitas vezes você pode tirar a vida de uma pessoa roubando. Isso aqui é muito grave. Por exemplo, se você rouba a boa fama de alguém, imagine que aquela pessoa é uma pessoa conceituada, é um professor, por exemplo, né? Que todo professor ele depende também dessa boa fama que ele tem, né? Essa boa reputação. E você rouba essa reputação dele fazendo o quê? Difamando, caluniando, né? E aí aquela pessoa não consegue mais arrumar emprego em lugar nenhum. Entendeu? Então você acaba levando aquela pessoa à morte também, né? Ou a pessoa vai morrer privada do seu meio de sobrevivência, que é o seu emprego, né? Ou pode morrer com uma tristeza profunda, uma depressão e tal, entendeu? Então, ou roubar, né? Ou então você roubar, tirar da pessoa, né? Não a fama, mas uma fonte de subsistência dela. Às vezes a pessoa lá tem aquele carro, ela trabalha com aquele carro, né? E aquele carro é a fonte de subsistência dela, e aí não rouba o carro da pessoa. E sem instrumento de trabalho a pessoa não consegue trabalhar, né? Os mandamentos se desdobram. Vai se desdobrando, exatamente. Então, é claro que a pessoa que rouba, né? Ela está buscando um bem, né? Mas o bem para ela, né? Ela está buscando o bem dela e está colocando esse bem dela acima da justiça. A justiça está acima de tudo, né? É um bem desordenado. E aí ela acaba matando. No ato de roubar, ela pode matar, né? Então, nós temos aí o sétimo mandamento, também temos o 10º mandamento. Não cobiçar. Que é o ato da vontade.
não cobiçar. Você quer aquilo que não lhe pertence, você quer aquilo que é do outro. Né? Ora, se todo bem, né, se a vida física é um bem e deve ser preservado, né, você preserva a sua vida, né, você age em consonância com esse princípio de preservação da sua vida. E se você deseja aquilo que é do outro, sabendo que aquilo que é dele, isso, por exemplo, é contrário, esse princípio é contrário ao comunismo, por exemplo. Né? Por isso é que o comunismo ele é intrinsecamente perverso. Ele é intrinsecamente perverso. Que nós estamos vendo que ele já é contrário à própria lei natural. Né? Quando ele pretende, né, tomar a propriedade dos outros. Tomar aquilo que pertence a outro. E muitas vezes, né, o que move o comunista é justamente esse sentimento de inveja, de querer ter aquilo que é do outro. E sem esforço, né? Sem esforço. Então, isso daí, por exemplo, foi o que moveu a Revolução Francesa. Né? O próprio Napoleão dizia isso. O Napoleão dizia que o que moveu a Revolução Francesa não foi o desejo, né, de liberdade e tal, mas sim a inveja, porque eles queriam tomar dos outros, né, as coisas que pertenciam aos outros. E de fato tomaram, né, sobretudo aquilo que era da igreja. Então roubaram tudo que a igreja tinha. A inveja, acima de tudo, da igreja. Mesma coisa fez o Henrique VIII na Inglaterra, né, com a Revolução Protestante inglesa lá, tomou tudo que era da igreja. Mesma coisa fez os protestantes na Alemanha na época de Lutero. Rapinaram tudo. Foi a maior operação de roubo da história, foi a chamada Reforma Protestante. Roubaram tudo que era da igreja ali. Então, né, contra o 10º mandamento. Né? A gente vai vendo aqui os desdobramentos. Então, segundo princípio. Segundo princípio geral da moral. Aqui diz respeito à vida social. Então, nós vimos com respeito à vida física, agora com respeito à vida social, ou seja, aquela vida em grupo. Né? Então, nossa razão natural, através da ascendência, nos mostra, né, as leis naturais, né, no sentido, né, da vida física, agora no sentido da vida social. Então, a vida da espécie é um bem e deve ser preservado. Então não é só, né, a vida do indivíduo, mas a vida, né, do corpo social, a vida da espécie. Isso aqui é muito importante, né? Uma coisa, a gente vê uma pessoa morta, é uma coisa que deixa a gente muito chocado. Você vê uma pessoa morta. Agora, quando você vê uma quantidade de pessoas mortas, 5 pessoas, 10 pessoas mortas, a gente fica muito horrorizado de ver. Né? A gente vê que é algo contrário à espécie humana. Né? Então, é por isso, né, que entramos aqui, por exemplo, no 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Honrar o pai e a mãe, né? Por quê? Porque é um princípio, né, da moral com relação à vida social. Então, os nossos progenitores, sem eles, né, sem a participação deles, nós não teríamos a existência. Então, honrar pai e mãe não é só uma obrigação social que nós temos, né, mas é um cumprimento da lei
da lei divina, da lei natural, da lei eterna de Deus em nós, na lei natural. Né? Então é por isso que um filho, ele, mesmo que ele se sinta injustiçado pelo pai ou pela mãe, ele deve sempre ter esse sentimento, né, de respeito, de gratidão, e nunca esquecer, né, que é o pai dele e a mãe dele. Isso não quer dizer que esse filho, né, ele tenha que obedecer o pai na iniquidade do pai. Se o pai lhe ordena cometer uma ação criminosa, aí ele vai ferir um outro princípio, né? Vai ferir outro princípio da lei natural. Né? Então ele tem que resistir a isso. Né? Um pai, uma mãe não pode obrigar você a agir contra a lei natural. Se ele lhe dá ordens contrárias à lei natural, você tem que reagir. Né? Mas reagir sempre, né, com essa mansidão, sempre com essa docilidade, né? Por exemplo, o filósofo Sócrates, né, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte justamente porque ensinava esses princípios, né? E então a justiça na época considerou ele culpado e foi condenado à morte. Ele tinha que beber o veneno, a cicuta. E ele aceitou essa sentença de morte. Ele teve até proposta para fugir, ele não quis. Ele aceitou a sentença porque ele considerou que ele cumprindo, né, assim, aceitando aquilo que o Estado tinha determinado, ele cumpria também com a vontade de Deus. Né? Então ele não propôs nenhuma rebelião, nenhuma revolução, né? Ele aceitou com docilidade. E com essa docilidade depois ele vai mostrar, né, o erro, a injustiça que foi aquela sentença, né? Um próprio exemplo dele. Então, o John Locke, que é um desses filósofos modernos, né, que é, por assim dizer, né, o pai da Constituição norte-americana, da independência norte-americana, ele dizia que devemos nos rebelar sempre contra o governo tirano. Né? Então ele propõe uma rebelião. Né? Isso é um princípio perigoso. Né? Nem sempre a gente não faz, não cumpre aquelas ordens, mas a gente não tem que fazer uma rebelião por isso. Né? Como um exemplo, a resistência tem que agir diante de um concílio. A gente age com docilidade, com respeito, né? Agora a gente não é obrigado, né? Porque uma lei má... Isso também na ação de Dom Marcelo, né? Exatamente. Ele não, foi assim o tempo todo. Ele não se rebelou, não. Né? Ele não se submeteu. Por isso que não pode ser acusado de cisma, né? E por isso que a sentença que deram a ele foi absolutamente injusta. Né? Ele nunca se rebelou. O que ele fez foi continuar fazendo o que ele sempre tinha feito, o que a igreja sempre tinha feito. E ele não podia aceitar que a igreja ensinasse ele agora a fazer aquilo que era contrário à fé. Porque o princípio maior da igreja é a salvação das almas. Ele não podia trabalhar para a perdição das almas. Né? Então, o que ele fez não foi um ato de rebelião. Né? Foi simplesmente seguir a própria lei natural. Não? Nós estamos vendo hoje, né, o resultado, né, dessas ações, né, da Igreja Conciliar. Segunda-feira, na Alemanha, né, os bispos na Alemanha vão fazer uma cerimônia, uma grande cerimônia com todos os padres lá, né, pelo menos vai ter a adesão de a maioria dos padres da Alemanha. E eles vão fazer um ato, né, contrário às leis naturais. Contrário à lei de Deus, né? Eles vão abençoar todos os casamentos homossexuais. E vai ser transmitido ao vivo, pela internet, televisão, tudo. Entendeu? Então quem estava errado era Dom Marcelo Lefebvre. Né? Isso, né? Agora a gente está vendo que eles é que estão trabalhando contra a lei de Deus. Dom Marcelo foi punido por eles por manter, né, as leis de Deus. Mas não fez rebelião, né? Não se rebelou, não fez um ato de revolucionário. Né? Então isso aqui é importante, né? A gente tomar isso aqui como princípio. Né? Honrar o pai e mãe, mas não segui-los na iniquidade deles. Honrá-los sim. Né? Não quer dizer que honrando o pai e mãe nós temos que, né, seguir nossos pais e nossas mães no erro. Né? Quando eles estiverem no erro, a gente não.
Sexto mandamento. Guardar a pureza. Então lá, o princípio qual é? A vida da espécie é um bem e deve ser preservada, né? Então, se a vida da espécie é um bem e deve ser preservada, né? Existe aquele momento adequado, né? Para isso, né? Para a gente compreender melhor essas coisas, né? Ter uma maturidade, né? Que a vida nos dá, para que a gente possa ter a nossa vida conjugal. Por isso, então, o casamento foi instituído por Deus, não foi uma coisa inventada pelos homens. O casamento foi instituído diretamente por Deus. Quis, e isso faz parte da própria natureza do homem. Deus quis, diz a Sagrada Escritura, né? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus quis que o homem casasse-se, né, com a mulher. O casamento foi instituído por Deus. E é por essa razão que o homem não tem o direito de propor divórcio, porque o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então, por isso é que o casamento ele vai ser levado para o Nosso Senhor à ordem sacramental, né? A ordem sacramental. E como ele é uma instituição que é anterior às leis humanas, né? Era a igreja que tem que fazer, a igreja que tem que fazer o casamento, né? Não é o Estado que tem que fazer, não existe essa coisa de casamento no civil, né? Porque o casamento foi instituído por Deus, né? Sendo instituído por Deus, né, somente a igreja ela pode efetivar o sacramento, não o Estado. E muito menos o Estado tem o direito, né, de desfazer isso. Mas por quê? Eu estou mostrando aqui, né, é contrário à lei natural. O divórcio é contrário à lei natural. E as consequências do divórcio, por ser contrário à lei natural, nós podemos ver claramente, né? A destruição completa da sociedade, a dissolução da sociedade, né? É um ato criminoso o divórcio, né? É um crime e é contra a lei de Deus, contra a lei natural que está no próprio homem. Guardar a pureza. Então aqui, né, castidade, né? Se resguardar, se você vai seguir uma vida religiosa, né? Você vai fazer os votos, se você vai casar, né? Case-se bem, né? Procure casar-se com alguém que compreenda essas coisas também e que a família também compreenda, né? Para não incorrer depois, né, do pecado quanto o nono mandamento. Não cometer adultério. Não cometer adultério, né? Não cobiçar a mulher do próximo, né? Pecado, né, do rei Herodes. E esse princípio aqui, que foi defendido com a própria vida, né, por São João Batista, né? Hoje a gente vê o Papa Francisco negando naquela encíclica não, né, na exortação apostólica Amoris Laetitia. Ele faz um sínodo da família e no final ele vem com uma exortação apostólica, né, propondo, né, uma espécie de divórcio católico, comunhão para recasados. Hoje tem pastoral de recasados aí, né? E é incrível mesmo que quantas pessoas depois que se separou e foi aceito na segunda união, já está na quarta união, porque se vira uma coisa descartável, não está dando certo. Não tem mais o respeito pela esposa, a esposa não tem mais pelo marido, já casam pensando em se separar, né? Agora, é nesse aqui que entra o pecado do homossexualismo, né? Se diz o pecado contra a natureza. Por quê? Porque esse segundo princípio geral da moral, com relação à vida social, é a vida da espécie. Um par homossexual não preserva a vida da espécie, não pode procriar. É um pecado contra a própria natureza. E hoje a gente está vendo, né, as pessoas assim, de um modo geral, aceitando isso.
né? Mas é um crime. E no passado, né, era considerado um crime nas leis positivas também. Porque toda lei humana, ela tem que ser um reflexo dessa daqui, né? Toda lei humana, ela tem que ser um reflexo dessas leis naturais. É por isso que nós vimos aqui, né, o Cícero lá, durante a República Romana, já dizia isso. Acima da lei positiva, a lei dos homens, tem que ter um princípio maior, né, um princípio moral maior, que vai regir a sociedade em todos os lugares, em todas as épocas. E é um crime se o homem não obedece essas leis. Então, por isso que o homossexualismo era punido, era preso, o homossexual, né? Até mesmo no século XVI, até o século XVI, eles eram marcados, né, com uma flor de lis. Então, o homossexual, né, ele era um ferro em brasa, a flor de lis era marcado ele, para que as pessoas soubessem do pecado dele, né? Então, hoje virou uma coisa, né? Agora é um crime falar o que eu estou falando agora aqui. Tem a lei da homofobia, tem não sei o que e tal, entendeu? Então, quer dizer, uma lei má não é lei, né? Uma lei que é contrária à lei de Deus, ela é uma lei má. Nós não podemos obedecer, né? Terceiro princípio. Isso aqui é com respeito à vida intelectual. E a vida intelectual é o primeiro princípio geral da moral, né? O terceiro princípio aqui. Então, a vida intelectual é um bem e deve ser preservado. Deve ser preservado. Esse aqui é um dos mais nobres, né? Porque é com respeito àquilo que nós temos de superior, né? Que é a nossa alma. Nossa alma, né? É a parte superior que nós temos, né? Então, a vida intelectual, ela está ligada a essa parte superior. A nossa alma precisa de alimento. O corpo precisa de alimento, não precisa? O corpo precisa de alimento. A alma também. Então, né? A alma precisa de alimento. O alimento intelectual da alma, né? Nós temos que fornecer para a alma, né? Então, por isso que diz aí, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus. Tá vendo? Então, a gente move a nossa inteligência em direção a Deus, né? Não é um sentimento que vem das entranhas do coração e tal, né? É um princípio da vida intelectual, esse amor a Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para conhecer, amar e servir a Deus. Nós não podemos amar aquilo que a gente não conhece. E a gente conhece as coisas, né? O homem conhece as coisas pelo seu intelecto. O animal conhece as coisas de certo modo pelos seus sentidos, né? O homem conhece pelo seu intelecto, pela sua inteligência. Então é um pecado, né, contra a lei natural negar a sua capacidade intelectiva e buscar com ela amar a Deus, ou seja, conhecer a verdade. Conhecer a verdade, ou seja, amar a Deus acima de tudo. Quando a gente diz amar a Deus acima de tudo, é amar a verdade acima de tudo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade encarnada, né? Quem não ama a verdade, não ama a Deus. Quem não busca a verdade, não busca conhecer Deus.
é uma característica do mundo moderno, negar a verdade. Desde o nominalismo, né, de Guilherme Ockham para diante, né, se nega a verdade sistematicamente. A verdade não existe, a verdade é relativa, a verdade cada um que constrói, depende do sujeito, né, é tudo subjetivo, né, é um repúdio a Deus. Né? Por quê? Porque a verdade é algo fixo, não muda. Né? E esse mundo moderno, ele não suporta isso. Ele quer sempre novidade, quer sempre a novidade. É o evolucionismo, né? São as mudanças, são as transformações. Né? É um gosto pela novidade, né? Por tudo que é novo. Né? Então, é uma nota característica do Concílio Vaticano II é a novidade. Tudo tem que ser novo. Né? O conceito de revelação é o conceito de novidade. A revelação não acaba com a morte do último, né, apóstolo, mas a revelação ela vai sendo passada e transformada e melhorada de acordo com cada geração. Bom, nos estudos lá, das aulas diaconal lá, é o novo do Espírito Santo. Não é isso. É o novo Pentecoste, é uma nova revelação. Né? Porque eles não suportam a verdade, porque a verdade ela fixa. Por isso que eles não gostam do latim, né? Porque o latim ele condensa, né, a verdade. Né? É como o olhar da medusa que petrifica, vira pedra. Né? Que é contrário às serpentes na cabeça, as más ideias. Né? Então, amar a Deus acima de tudo, amar a verdade acima de tudo. Segundo mandamento. Então, vocês vão observando aqui, né, que o princípio da vida intelectual vai ser sempre referente, né, a Deus. Né? Não violar a palavra dada. Isso aqui é um compromisso com a verdade também. Por isso fala assim, não chamar o santo nome de Deus em vão, né? Não violar a palavra dada. Porque dizer uma coisa e fazer outra, né? Deus é a verdade. Né? Se a gente não busca a verdade, pelo contrário, a gente diz uma coisa com o objetivo de enganar, né? E nós estamos cometendo um crime contra Deus também. Terceiro mandamento também, que é reconhecer a soberania de Deus. Prestar o devido culto a Deus, né? Reconhecer a soberania de Deus. Esse aqui, por exemplo, foi o pecado de Caim, né? O pecado de Caim. Antes de matar Abel, porque ele não reconheceu a soberania de Deus. Porque Abel, reconhecendo a soberania de Deus, né? Deus é o Senhor da vida, ofereceu um justo sacrifício. Essa noção de sacrifício é isso, né? A gente não sacrifica o que tem de pior, a gente sacrifica o que tem de melhor, senão não é sacrifício. Né? A gente vai oferecer a Deus aquilo que é melhor. E foi o que Abel fez. Caim não, Caim ofereceu o que tinha de pior. Ele deixou o melhor para ele. Entendeu? Então a pior caça que ele tinha lá, ele ofereceu para Deus, fez aquele sacrifício lá, né? Fajuto, que não era sacrifício coisa nenhuma. Né? E é porque não reconhece a soberania de Deus, né? Reconhecer a soberania de Deus. Então, nós temos os preceitos, né, da lei natural, né? Reconhecer a soberania de Deus, prestar o devido culto a Deus. Inclusive, isso deve ser feito não só pelo indivíduo, mas pelo Estado, principalmente. O Estado tem essa obrigação, né, de prestar o devido culto a Deus. É uma das obrigações do Estado. O Estado tem duas obrigações, né? A primeira é promover a santidade dos seus súditos, promovendo as virtudes, favorecendo, né, as virtudes dos súditos, com escolas, com tudo que for necessário para o crescimento das virtudes das pessoas. E o mais importante, né, é justamente para promover o devido culto a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus único. Né? É por isso que Cristo é rei.
Cristo deve reinar, né? E o Estado tem que reconhecer isso e prestar o devido culto a Deus. Então a gente vê que é tudo o contrário hoje, né? Hoje é tudo o contrário. Então não reconhece a soberania de Deus, reconhece a soberania do homem. Né? É isso que a gente vive no plena religião do homem. A religião conciliar é a religião do homem. Né? Por isso que a missa nova é voltada para o homem, não é culto a Deus aquilo. A religião do homem que se faz parte Deus. Então, né, quando a gente vai para a missa, nós vamos prestar o devido culto a Deus, né? Reconhecendo a soberania de Deus. A missa é para Deus, né? E é claro que Deus dá as graças da Santa Missa para nós, mas a missa é para Deus, não é para a gente ficar tocando violão, batendo tambor e ficar ali comemorando como se fosse uma celebração, né? Um culto ao próprio homem, como faz a missa nova. É por isso que a missa nova ela não é agradável a Deus, e uma vez que se tenha conhecimento disso, não se deve a missa nova mais, porque ela não presta, né? O devido culto a Deus, ela não reconhece a soberania de Deus, ela põe o homem no lugar de Deus. Né? Então, reconhecer a soberania de Deus faz parte da própria lei natural. Professor, tanto não reconhece a soberania de Deus que no modernismo não tem a missa privada, né? Não tem missa privada. Porque a missa público. Exatamente. A missa modernista, né, missa nova, precisa de público, porque é um culto para o homem, por isso que o padre, né, está voltado para o homem. Eles tinham, né, eles ficaram com um problema quando eles botaram aquela mesa, né, para fazer a missa nova, tal, todas essas mudanças, né, que eles fizeram, né, com o crucifixo, né. Aí o crucifixo, porque o padre vai ficar de costas para o crucifixo, né. Aqui estava o altar, aí botam na frente aqui, né? Aí botam o crucifixo na frente aqui, mas aí o padre fica atrás do crucifixo. Aí eles pensaram em fazer um crucifixo duplo, um virado para lá e um virado para cá. Quer dizer, umas coisas que... a gente vai mexer no que tá certo, só vai dar errado, né? Então, nós temos as leis da igreja, né, que são decorrentes disso aqui, por exemplo, né, a questão do domingo, para ir à missa aos domingos, né? O preceito, né, o princípio da lei natural, reconhecer a soberania de Deus, prestar o devido culto a Deus, né? Então, isso aqui é importante também para aqueles, né, que vão à missa nova, porque dizem assim, nós não temos outra missa para ir. Né? Então nós temos que ir para a missa nova, não. Né? A gente tem que prestar a soberania a Deus. O preceito de ir à missa aos domingos, ele é válido quando a igreja oferece os meios para isso. Quando a igreja dá a missa. Se a igreja não dá a missa, né, se ela dá uma falsificação de missa, você não deve ir. Né? Presta o devido culto a Deus de outra maneira. Reza o rosário, né? Fica com a sua família em casa, dedica o domingo ao Senhor. A obrigação de ir na missa é um preceito da igreja. Né? A igreja é mandamento da igreja. Agora a igreja tem que dar os meios para isso. Né? E o oitavo mandamento: não prestar falso testemunho. Então, aqueles que condenaram o nosso Senhor, né, eles se aproveitaram disso aqui, né? Eles agiram exatamente contrário, né, ao oitavo mandamento. Né? Deram falso testemunho, convocando, né, as testemunhas juntas. Né? O certo é vir separado. Uma testemunha de cada vez, você interroga uma, interroga a outra, e depois você vai ver as contradições, para saber se o testemunho foi verdadeiro ou se foi falso. No caso do Nosso Senhor, eles já tinham pago antes para essas pessoas, né? E eles vieram, né, juntos para dar o falso testemunho. Pecado gravíssimo, contrário à nossa razão, né? A nossa razão especulativa. Porque sabe que está mentindo, né? E mente deliberadamente para provocar um mal na pessoa, né? Na sua vítima, né? E buscando um bem. Né? Qual era o bem que eles buscavam? O dinheiro que receberam, né? Para prestar esse falso testemunho. Os judeus fazem isso, né? Os judeus, eles têm o princípio de que se é para
para o bem deles, eles podem mentir. Olha, lá no Talmud diz isso, né? O Talmud diz que essa lei só se aplica entre eles, né? Agora, com relação a eles e os demais povos, não. Ao não-judeus, né? Ao goim, né? Ao goim não se aplica. Então eles podem mentir, podem roubar, podem matar, entendeu? Com relação a entre eles ali, aí se faltar, né, contra a lei, aí eles são punidos. Mas contra os demais povos, eles podem fazer à vontade. Então a lei não se aplica aos outros, né? É um problema racial, né? Entendeu? É por isso que eles são racistas por excelência. Né? As leis muito severas para não permitir casamentos, né? Com outras raças, né? Exceto tem que se converter, tem toda uma série de critérios, né? Bom, então com isso aqui a gente compreende, né, os princípios, né? Como é que essas leis elas vão reger o homem, né? Até aí alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo que nós temos aqui, né? Nós estamos quase terminando. Então vamos concluir. Vamos concluindo e avançando aqui na história, porque como essas leis elas são naturais, né? Elas estão na natureza do homem, o homem consegue captar ela, né? na idade da razão, né? Então todos os povos ao longo da história tinham conhecimento disso, né? Deus escreveu as leis porque o povo tinha se afastado delas, né? Mas não sem pecado, não por inocência, né? Mas por malícia. Então Deus vai escrever, depois eles vão ser punidos por isso, né? Por esse afastamento das leis, né? Eles vão cair em idolatria e tal. Mas nós vamos ver que os povos antigos tinham conhecimento dessas leis, é impossível negar essas leis, né? E os modernos negam também por malícia, não por ignorância.